Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre dúvidas, dificuldades e alguns problemas que as pessoas podem ter ao utilizar o Salesforce ou migrar para a ferramenta Salesforce. Meu nome é Rafael Dalla e eu estou aqui com o nosso expert, especialista, o melhor do Brasil em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? Beleza, que honra aí, obrigado pelo elogio. A gente só elogia quando é verdade. Cara, hoje eu trouxe um assunto legal, assim, a gente tava discutindo antes que assunto trazer, né? E eu acho que o assunto é bem bacana, que a gente nunca conversou, Uhum. nada muito parecido. Ah, que expectativa, hein? Que é como escolher a consultoria de Salesforce certa para tua empresa. Uhum. E como tu é dono, é proprietário de uma empresa de consultoria, eu queria propor para ti um exercício para a gente fazer, Tá. da gente desconectar dessa parte do Ariel, empresário do ramo de consultoria, Uhum. a gente pensar mais como expert focado em empresa mesmo, na empresa ali mesmo, Uhum. para a gente tentar não ser tendencioso. Não, a consultoria certa é sempre SR, a consultoria certa é sempre Uhum. SR, apesar dela ser a consultoria certa. Mas, mas pra gente poder, assim, então, cara, por exemplo, a SR, se eu fizer alguma pergunta aqui, que a SR, a gente não entende muito disso, a gente não é a consultoria certa nesse caso, Uhum. tu também falar um pouco sobre isso, beleza? Até um disclaimer sobre isso, porque assim, talvez a galera pense assim, porra, o cara de consultoria tá falando, vai falar sobre consultoria, mas só dando um histórico da SR, né? A SR, ela existe, ela nasceu por conta de gaps de consultoria, porque eu estava do outro lado, né? Eu e meus dois sócios, a gente atuava num grande banco aqui, né, do Rio Grande do Sul, e a gente teve um projeto de implementação do Salesforce. Foi um desafio, ninguém nem conhecia Salesforce. E aí a gente contratou um parceiro, uma consultoria parceira de São Paulo, para fazer a implementação e aí começou o sofrimento, né? Então eu passei pelas dores que muita gente passa, né? Que tá contratando Salesforce, que tá contratando uma consultoria, né, para ajudar. E aí a gente viu que tinha um gap muito grande, tecnicamente falando, de consultorias Salesforce no país, e a gente viu essa oportunidade de mercado, porque a gente gosta de se dizer, dos pilares ali da SR é a excelência técnica. Assim, a gente gosta de trazer internamente e dizer que nós somos uma empresa de engenheiros de software. Então, e uma coisa que a gente vê muito em consultoria de Salesforce é que muitos dos profissionais que começam a mexer com Salesforce, eles não têm um background de engenheiro de software, entendeu? De outras tecnologias. E aí a gente se posiciona como empresa de engenheiros. Então, talvez já esteja me antecipando aqui, mas se tu quer uma consultoria que o cara não vai ter um papel consultivo, não vai procurar desenvolver da melhor forma os projetos, já a SR não é consultoria pra ti, entendeu? Porque a gente vai ser consultivo se a gente pensar, ver que vocês estão querendo ir por um caminho onde não é recomendado, a gente vai dizer, ó, não é o caminho recomendado, a gente não quer seguir por aqui, por esses e esses motivos, a gente vai ser muito consultivo e a gente vai prezar muito por boas entregas pra gente, no final, gerar resultado. Então já é um disclaimer, né, de que estive do lado, né, de quem contrata as consultorias e foi um dos motivos aí da gente abrir a SR. Show. Cara, pra gente startar, de 0 a 10, assim, na tua opinião, qual é a necessidade de contratar uma consultoria para uma implementação de Salesforce? Eu diria que eu colocaria assim, se eu fosse colocar na pergunta consultoria barra time especializado, eu colocaria 10. Uhum. 10. Não tem como. Se não tiver um expert de Salesforce no teu projeto, cara, o resultado, a probabilidade de insucesso é grande. Sim, seja uma consultoria terceirizada ou internamente na Ou tua empresa. interna, isso. Um expert, ter alguém com cases, com experiência, com conhecimento sobre a ferramenta. Então, consultoria barra um time especializado, colocaria 10. Aí agora, só olhando pro lado da consultoria, cara, tem casos em que tem casos de sucesso Salesforce, onde a empresa montou um time interno e tá 100%.
No nosso caso ali no banco que eu falei, foi assim. A gente contratou a consultoria, deu errado, a gente parou o projeto, tiramos, absorvemos o conhecimento internamente, formamos os profissionais internamente. Eu dei uma de Husky. Husky Fiberiano. Formamos os profissionais internamente e a gente montou uma squad de Salesforce interna no banco que atende até hoje eles lá, com excelência. Entendeu? Então eu não posso, né, ser hipócrita de dizer, precisa de uma consultoria. Cara, se tu tem um time qualificado, com experiência, com conhecimento da ferramenta, tá ok. O que eu digo por experiência é que são poucas as pessoas que têm um conhecimento de Salesforce no mercado. Esse foi um outro ponto que a gente viu no mercado para entrar. Cara, a gente tem o track record, a gente teve cases, grandes cases de sucesso. A gente tem um background bom, técnico, diferenciado no mercado, e a gente consegue formar times bons de Salesforce com esse gap de mão de obra técnica que a gente tem no Brasil, faz com que a gente se posicione bem, sabe? E um outro ponto, até eu falo isso pro meu time de vendas, pros meus SDRs, a gente fala assim, cara, tem empresas que tu vai prospectar que tem um time interno e tá ok, e tá dando resultado para eles e tá gerando valor. Por que uma consultoria, daí eu falo pra eles, cara, qual argumento que a gente vai usar pra contornar essa objeção? Óbvio, os argumentos que a gente traz são só que a gente acha que é verdade. Tipo, eu acredito naquilo. E teve vários casos. Na Porto Belo foi um deles, talvez no Banco ABC foi um caso, né, parecido assim, que eles tinham um time interno de desenvolvimento Salesforce e tinham outras consultorias também. Como é que a gente entrou? Porque a gente agrega complementariedade, entendeu? Às vezes tem uma empresa que demanda muito, tem muito projeto, ela está muito acelerada, eu tenho muitas iniciativas que vão envolver meu CRM, e eu tenho um time de 5 pessoas e eu precisava de 20. Como é que eu escalo isso, expando isso de uma forma mais acelerada, né? E que eu consiga ter uma garantia de experiência, de que eu vou estar. Ao invés de eu contratar essas 20 pessoas, eu posso ir numa consultoria, né? Que tenha já um track record. Então, eu vejo muito nesse sentido. Às vezes a empresa tem um time interno de Salesforce, mas, cara, daqui a pouco tu precisa dar mais vazão, tu precisa de mais agilidade para tu fazer as tuas entregas, para bater as metas, para chegar onde tu quer chegar no final do ano. Sim. Ou daqui a 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos. Então, esse é um ponto. O outro é também de trazer, e aí esse é exclusivo para quem tem só um time interno, para trazer uma visão de fora daquele viés, daquela caixa deles que eles estão, do segmento deles ou do contexto da empresa. Sim, eventualmente existe algum ponto cego, ou experiência de outras empresas trazer para aquela ali, né? E uma coisa que a gente tem notado muito, na nossa carteira tem segmentos bem variados, e aí quando a gente fala de CRM, as dores são compartilhadas, tem muitos cases parecidos, muitas dificuldades ali em comum, e gera muito valor, a gente está gerando muito valor para os nossos clientes, pelos nossos clientes, entendeu? Então, às vezes teve case da Porto Belo, rede de cerâmicas ali, porcelanato, que tá resolvendo a vida da Stara, que constrói máquinas agrícolas, entendeu? Então, eu acho que esses dois pontos são principais que, para mim, daí levam essa nota. Sim, da consultoria. Quanto que eu Entendi. preciso de uma consultoria? Cara, o quanto tu quer crescer? O quanto tu quer ter inputs novos, benches de concorrentes teus, às vezes a gente atende o concorrente direto. O A e o B, óbvio que tem LGPD, a gente não vai trazer esses dados, mas o conhecimento do time, a experiência que o time vai... A inteligência, né? A inteligência que o time vai construindo naquele segmento, com aquelas práticas, isso existe, não tem, eu não preciso dizer, no concorrente X a gente fez isso. Não, cara, a gente... no nosso time tem uma pessoa que já passou por esse problema e resolveu dessa forma. Existe essa solução. Exato, existe Show. essa solução. Cara, e se a gente fosse fazer um checklist, assim, de analisar uma consultoria, qual seria o checklist que tu iria analisar, assim, dentro de uma consultoria pra tu, essa consultoria aqui é a certa? Beleza. Então, bem o que o Ariel faria, né, ou o que até fiz em alguns casos. Cara, avaliar muito o domínio
que aquela empresa tem em resolver a dor que eu tenho. Pô, eu tô com um problema de armazenamento no Salesforce, estourando limites de governança, ou tô com problema de duplicidade de dados, é um problema muito comum. Eu analisaria como que essa consultoria resolve essas dores. E aí, já puxando um gancho com isso, quais os ganhos, né? O que ele conseguiu daqui a pouco reduzir de custo, ou aumentar faturamento, aumentar a produtividade do time, quais foram os resultados desses cases aí, né, até conteúdo que essa empresa gera. Eu costumo consumir bastante conteúdo em Instagram, YouTube, então o quanto de conhecimento sobre a ferramenta eles demonstram ter e sobre resolver os problemas comuns ou o problema que eu estou passando no meu projeto, seja na adoção do Salesforce, ou seja numa migração, no que for. Cara, e tu me disse que tu já teve do outro lado, né? Quando tu tava fazendo a implementação lá na Ogibank, vocês tiveram que contratar uma consultoria. Uhum. E o que que tu esperava que essa consultoria, como que tu esperava que fosse o processo com essa consultoria e acabou não sendo? Uhum. Então, vou dizer como que seria o processo ideal, que eu considero ideal, tá? Pra gente seguir num projeto de sucesso de Salesforce. Eu acho que durante onboarding, conversas iniciais, até durante o processo comercial mesmo, de negociação, entender bem as dores ali e os objetivos, né, da empresa, o que a empresa quer resolver com o Salesforce, com o projeto, quais alinhamento de expectativas. Eu acho que esses pontos ali, a consultoria ela tem que estar sempre se preocupando de verdade em já ter uma boa primeira experiência, um bom onboarding. E aí uma coisa que isso foi faltando nesse case, né? Não aconteceu. Foi assim um bom onboarding, começar o projeto, tá aí agora estruturar, colocar num cronograma, numa visão de timeline ali. O que são as primeiras entregas, o que a gente vai fazer, essa organização toda, para no final alinhamento de expectativas, para a gente monitorar o andamento do projeto, acompanhar a evolução e tudo mais, e se tá fora dos trilhos, né? Se tá saindo ou não dos trilhos o projeto conforme o que a gente está planejando. Então, um bom onboarding é bem importante para fazer esses alinhamentos com o cliente e já planejar bem o projeto, né, de como que ele vai ser conduzido. Outro ponto que é bem importante, né, para o sucesso do projeto, a gente vê ali como um ponto bem estratégico é a gente ter pessoas boas que elas têm muita habilidade em entender, mapear, absorver os processos de negócio, as regras de negócio dos clientes e consegue transformar isso em algo palpável de entregável no projeto Salesforce, tá? Fazer esse deparo ali, essa tradução é vital, assim, para o projeto. Essa função aí que eu falei, quando ela, vou dizer, negligenciada ou talvez não tem alguém com pleno domínio aí que consiga fazer bem esse meio de campo, isso pode gerar alguns problemas aí ao longo do projeto, podendo botar o projeto em risco, de daqui a pouco não usar da melhor forma, ou o que foi desenvolvido não atender as expectativas do negócio. Isso é muito comum em vários projetos, a gente tem visto. Depois disso, eu acho que é muito a execução, e aí nisso entra daí posicionamento como a expertise técnica do time que vai estar atuando. Então, colocar profissionais bem qualificados, que têm uma experiência já, que já tem um background com projetos Salesforce e outros projetos também é bem importante. Para uma condição boa do projeto ali, a gente vê que quando colocar um time que não está maduro ou que não tem uma qualidade de programação mesmo de engenharia de software, a gente tem visto, principalmente para projetos um pouco mais complexos, quando envolve integração, quando envolve processos mais robustos, fatalmente vai dar em problema, assim, se não, quando não bem trabalhado, assim, sabe, bem desenhado como que vai ser essa arquitetura ou como vai ser feito o desenvolvimento do projeto. Depois disso também, acho que é um bom planejamento de go live, que a gente chama, um bom planejamento de deploy, de subir essas versões, né, o projeto em produção. Isso também é bem importante. Teve casos nossos ali que teve subidas, por exemplo, até do caso de duplicidade de dados, que a gente tinha que subir para produção e era extremamente complexo numa janela bem apertada de tempo para a gente fazer. Então, o planejamento dessa subida foi crucial, assim, para o projeto ter sido um sucesso. Então, às vezes a gente acha que é só um ponto, né? Só execução ou só alinhamento de expectativa, mas tem vários pontos, assim, né, que a gente tem que ficar cuidando ao longo desse ciclo de vida.
Até às vezes eu consigo fazer todo um onboarding, tudo bem certinho, o projeto bem executado, e na hora de entregar, de fazer a subida para produção, é um mar de problemas e aí pode botar tudo a perder. Então, esse planejamento de subida, de deploy é super importante, e um acompanhamento pós também. Uma coisa que eu vejo que é comum em alguns no mercado, eu vejo que foi dado a entrega do projeto e acabou, vira as costas e nunca mais, sabe? E a gente não, a gente tem esse compromisso de dar um suporte, de que a gente sabe que vai ter algum, cara, vai ter algum, daqui a pouco algum alinhamento que precisa ser feito, algum ajustezinho fino que precisa ser feito, alguma adaptação, pô, a gente tinha pensado desse jeito, mas acho que é melhor fazer desse jeito aqui. Então, um bom suporte pós-implementação também é crucial aí Uma para a característica continuidade. importante. É, isso aí. Show. Cara, e deixa eu te perguntar uma coisa. O tamanho da empresa de consultoria é relevante ou não na hora de contratar uma consultoria? Beleza. Eu acho que é relevante o tamanho da empresa, sim. O que que eu avaliaria, tá? Por experiência, tá? No caso de consultorias muito grandes, tá? Globais ou nível bem grandes mesmo. Teve alguns projetos, alguns clientes aí na SR que a gente vivenciou, onde eles vieram de projetos com grandes consultorias e eles vieram com vários problemas, várias queixas, né? Enquanto a isso, tipo, o projeto não foi um sucesso. E aí alguns motivos era de que o projeto deles não foi priorizado por ser uma empresa grande demais, ali que tinha muitos grandes clientes, muitos grandes projetos, então acabava não dando a devida atenção, eles não tinham flexibilidade né, por ser uma empresa muito grande, muitos processos, talvez meio engessada, ela não tinha flexibilidade para modificar o escopo do projeto. O projeto foi se alastrando por muitos anos, e também profissionais, cara, eu imagino que por ter uma quantidade muito grande aí de contratações e etc., talvez eles comecem a ter alguns gaps de contratação, então o time que estava alocado lá nesse cliente não era de qualidade e era com um custo alto, bem alto, até por ter essa questão de ter grandes cases, grandes empresas, eles acabam aumentando muito o valor hora. Então, no final das contas, fica um serviço caro e de baixa qualidade, né? Pela experiência aí que a gente viu nesses cases. E por outro lado, uma consultoria pequena demais, eu vejo como um risco bem grande, assim, no sentido de que, dependendo da complexidade do teu projeto, da velocidade com que tu quer ter a entrega e com a qualidade que tu precisa ter para não prejudicar a tua operação, uma consultoria muito pequena, ela pode não dar conta de atender tanto as tuas expectativas de tempo quanto de qualidade. Dependendo da qualidade da entrega, pode afetar a tua operação do dia a dia. Isso pode ter como consequência direta um custo, né? Afetar o teu bolso. E também, assim, pela consultoria pequena tá querendo buscar o espaço dela no mercado, talvez ela esteja muito mais sensível a valores, a preço, né? E aí coloca, sei lá, um valor hora muito abaixo do mercado, muito abaixo do praticado, e acaba tendo que compensar isso com profissionais de pouca experiência, de baixa qualidade ali. E as entregas aí acabam sendo afetadas no final das contas ali, né? Então eu vejo como um risco, assim, sabe? Sim. E, Ariel, para a gente partir já pro final, assim, como última pergunta. Nas nossas conversas eu percebo que às vezes existe uma certa objeção, vamos botar assim, em relação ao preço de uma consultoria, um preço de contratar uma consultoria, Uhum. tá? Na tua visão agora, já a gente partindo um pouco mais para o Ariel Expert mesmo em Salesforce ali. Eu sei que é tendenciosa essa resposta, mas se a gente pudesse ser o menos tendencioso possível, assim, e da tua experiência analisando todos os resultados que tu já viu que a SR consegue Uhum. a alcançar, assim. Tu acha que todos os benefícios que uma consultoria ajuda uma empresa a alcançar justificam o preço de uma consultoria? Vale a pena o investimento? Uhum. Boa pergunta. Eu vou falar com um caso prático, tá? Teve um cliente nosso, até que veio de uma grande consultoria e um projeto com uma grande consultoria. Então, o ponto de ter o custo da consultoria e qual consultoria escolher
é muito importante, porque nesse case aí o cliente, o que aconteceu? Ele optou por uma consultoria, mas talvez não tenha optado pela melhor consultoria, no caso. E o custo disso foi 5 anos de projeto, 5 anos de licenças pagas, milhões, tá? A gente tá falando. 5 anos de licenças pagas sem utilizar o Salesforce. Entende? Aí trazendo, cara, tentando se colocar imparcial, né, nessa questão. Tem empresas, eu já falei, né, em outros momentos, tem empresas que tem um time interno de Salesforce e o projeto dá certo. Mas tem casos que não. Então é importante a gente entender essa questão de ter um especialista, né, de ter alguém especializado, uma consultoria especializada para dar apoio no projeto. E assim, o que a consultoria te traz, que um time interno talvez que tu vá montar não traga, é que assim, tu vai ter outros riscos implícitos aí de, será que eu vou saber contratar um desenvolvedor Salesforce? Quais os papéis que eu vou ter que contratar? Quais os aprendizados, quais os erros eu vou ter e tudo mais, que talvez por uma consultoria ela já tenha aprendido, já tenha evoluído com todos esses, com diversos cases, né? Aí no final das contas, né, analisando esse caso de escolher a consultoria certa e o custo de escolher uma consultoria certa, com certeza é mais barato do que eu errar na consultoria ou não ter ela. E tem mais algum comentário, Léo, que tu acha que é válido a gente fazer sobre essa questão? Ficou faltando, lógico, sempre fica faltando um pouco, mas pra gente não se estender tanto, é melhor finalizar por aqui. Sim. Tem algum comentário que tu acha importante ser feito ou não? A gente conseguiu englobar bastante. Pra mim, acho que É a isso aí? gente. É isso aí. Foi Tá bem. bem rico aí de assuntos, né, pra gente debater. Show, beleza. E se tu curtiu esse podcast até aqui, já clica no like, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente posta um conteúdo bem rico, bem completo aqui sobre Salesforce e como desbloquear o potencial do Salesforce na tua empresa. Lembrando também de favoritar, caso esteja escutando no Spotify, no Deezer, já favorita o nosso podcast também. E, Ariel, se alguém quiser entrar em contato com a... Agora entrando na parte de venda mesmo, se alguém quiser entrar em contato contigo, entrar em contato com a SR, fazer uma reunião com vocês sobre a consultoria de vocês, para ver se vocês são a consultoria certa para eles, como é que a gente faz para entrar em contato? Boa. É srconsulting.io, ou .io, é o nosso site, o @ também é a mesma coisa. Nosso site pode entrar em contato ali, a gente já está utilizando CRM, então nosso time vai entrar em contato para marcar uma reunião, caso vocês tenham interesse. E também, se quiser seguir conteúdos do Salesforce, na própria SR Consulting a gente gera conteúdo de Salesforce, e no meu perfil pessoal também, Ariel Dornelles no LinkedIn, e @Ariel Salesforce no Instagram. Fechado, então. Então, até semana que vem, no próximo episódio de Desbloqueando Salesforce. Boa.